Novembro de 2025 trouxe exatamente o que muita gente precisava: um pouco de estabilidade depois de meses intensos. Os juros ficaram parados, a inflação deu sinais de alívio e o mercado respirou com mais calma. Não foi um mês de grandes sustos, mas foi cheio de sinais importantes, sinais que ajudam a entender como dezembro pode se comportar e o que esperar do início de 2026. Em outras palavras, novembro não brilhou, mas falou muito. E se você sabe ouvir os movimentos do mercado, já dá para perceber que estamos entrando em uma fase de transição que pode abrir boas oportunidades. E antes de seguir, já aproveita e se inscreve no canal, porque aqui você entende a economia do jeito que ela realmente impacta o seu dia a dia. O resumo é simples: novembro manteve a economia no eixo. A Selic continuou nos 15%, as expectativas de inflação recuaram e o mercado ganhou um pouco mais de confiança. Nada de euforia, nada de tensão, só aquele clima de, ok, parece que estamos no caminho certo. Mesmo sem manchetes explosivas, o mês deixou recados claros. Destaques de novembro: juros ainda altos, segurando o ritmo da economia. Inflação mais controlada, com projeções melhores no Focus. Um ar de otimismo, ainda que moderado. Influência do cenário global, que continua ditando parte do ritmo por aqui. Depois de tantos meses de tensão, novembro trouxe exatamente o que o mercado estava precisando: estabilidade. E o clima ficou um pouco mais leve. Não por euforia, mas por uma sensação de que as coisas estão finalmente entrando no eixo. Mesmo sem grandes surpresas, novembro deixou recados importantes. Foi aquele mês em que nada estourou, mas tudo sinalizou. E esses sinais dizem muito sobre o que pode acontecer na virada do ano. O que marcou novembro? O mercado ficou mais otimista, mesmo que com cautela. O cenário internacional continuou ditando parte das decisões, principalmente por causa dos juros dos Estados Unidos e da força do dólar. Juros, o ponto central de novembro. O Banco Central manteve a Selic em 15% ao ano na reunião dos dias 4 e 5 de novembro, o terceiro mês consecutivo sem qualquer alteração. Essa pausa não foi por acaso. O Banco Central reforçou que manter os juros elevados por mais tempo é o que ajuda a inflação a voltar para a meta. Em linguagem simples, os juros estão parados agora, mas o mercado já enxerga espaço para cortes mais à frente, desde que a inflação continue cedendo. E os números confirmam essa leitura. Segundo o Boletim Focus de novembro, a expectativa dos economistas é que a Selic termine 2025 ainda em 15%, mostrando compromisso forte com o controle de preços e trazendo uma dose importante de previsibilidade para quem investe. Depois de entender que os juros ficaram parados, vem a segunda boa notícia de novembro. A inflação começou a dar sinais mais claros de alívio. De acordo com o Focus mais recente, a expectativa para o IPCA de 2025 caiu para algo próximo de 4,45%, voltando para dentro do limite da meta. Isso pode parecer só um número, mas na prática significa uma coisa bem simples: os preços estão subindo menos do que o esperado. E isso devolve confiança para o mercado e abre espaço para decisões mais tranquilas do Banco Central lá na frente. A inflação não está zerada, claro, mas está mais controlada e, quando isso acontece, todo o jogo muda para quem investe. Risco menor, previsibilidade maior e oportunidades começando a aparecer no radar. PIB e crescimento. O Brasil avança, mas com cautela. Depois de olhar para preços e juros, vale olhar para a economia como um todo. Segundo o Boletim Focus, o Brasil deve crescer 2,16% em 2025. Um número considerado saudável, especialmente depois de anos de instabilidade. Mas o mesmo relatório aponta uma desaceleração para 1,78% em 2026, mostrando que o ritmo tende a ficar mais lento. E isso cria um cenário bem claro: o Brasil cresce, mas cresce devagar. Esse avanço moderado não é motivo para pânico, mas é um alerta. Quando o crescimento perde força, o investidor precisa ser mais estratégico. Setores que se mantêm estáveis em qualquer cenário, como energia, bancos, saneamento e empresas consolidadas, acabam ganhando destaque. E carteiras bem distribuídas se tornam ainda mais importantes. Depois de entender juros, inflação e crescimento, chegamos ao ponto que sempre chama a atenção: o dólar.
E novembro trouxe um movimento importante, ou melhor, a falta dele. As projeções para o dólar continuaram estáveis, sem mudanças relevantes no boletim Focus. Nada de disparada, nada de queda brusca. E isso tem uma explicação clara. O câmbio, hoje, responde muito mais ao que acontece lá fora do que ao que acontece aqui dentro. O que pesou no dólar em novembro? As decisões do Federal Reserve, que seguem influenciando o fluxo de capital pelo mundo. Investidores estrangeiros equilibrando entrada e saída do país. Exportações brasileiras ajudando a manter a moeda estável. Tensões geopolíticas que deixam todo mundo mais atento. Em resumo, o dólar não subiu nem caiu por causa do Brasil. Ele se manteve no compasso do cenário global. O clima do mercado, mais calmo, mas ainda atento. No humor do mercado, novembro também foi diferente. Aquela montanha-russa de meses anteriores deu lugar a movimentos mais suaves. A volatilidade caiu e os ativos passaram a oscilar menos. 3 fatores puxaram esse comportamento. Inflação dando sinais de controle, o que trouxe mais confiança. Juros estáveis, deixando o cenário previsível no curto prazo. Um olhar otimista, mas sem exageros, para o início de 2026. Mas isso não significa que o investidor relaxou completamente. Pelo contrário, o sentimento do mês foi uma mistura de esperança com prudência. Por quê? Porque, apesar do cenário interno mais organizado, o mundo lá fora ainda é um grande ponto de interrogação, e qualquer mudança nos Estados Unidos, na Europa ou em conflitos globais pode mexer com os ativos brasileiros. Resumo do clima de novembro: confiança dentro de casa, cautela olhando para fora, e uma sensação geral de que o pior ficou para trás, mas que ainda não é hora de baixar a guarda. Depois de um novembro mais calmo, chegamos a um ponto importante. Entramos em um momento de transição. Não é aquele período de euforia, mas também não é hora de ficar parado. É o tipo de cenário que pede atenção, estratégia e pequenos ajustes que fazem diferença lá na frente. Temos uma combinação rara. A renda fixa continua rendendo muito bem, ao mesmo tempo em que a renda variável começa a abrir as primeiras janelas de oportunidade para 2026. E é exatamente por isso que agora é o momento ideal para revisar sua carteira, organizar a casa e se posicionar para o próximo ciclo. Aproveitar o que ainda está alto e preparar o terreno para o que pode subir. Oportunidades em dezembro. Onde estão os melhores movimentos na renda fixa, é hora de aproveitar enquanto os juros estão no topo. Com a Selic em 15%, dezembro ainda é um prato cheio para quem busca segurança com bons retornos. Nos títulos públicos, o Tesouro Selic é uma aplicação simples, segura e com liquidez diária. O Tesouro IPCA+, garante ganho real acima da inflação. Nos produtos bancários, temos os CDBs de grandes bancos, com taxas ainda atrativas e boa previsibilidade. As LCIs e as LCAs têm isenção de imposto de renda e são ótimas opções para quem quer maximizar o retorno. Nos fundos, temos os fundos DIs, que possuem uma gestão profissional com baixo risco. Temos os fundos de renda fixa, opção conservadora, traz estabilidade e diversificação. Com juros altos, a renda fixa continua sendo o porto seguro mais rentável do mercado. A renda variável pode ser oportunidade de um primeiro passo para o ciclo de queda dos juros. Quando o mercado começa a enxergar cortes de juros no horizonte, a bolsa começa a ganhar força. Não é um movimento rápido, é gradual. E quem se posiciona antes normalmente se beneficia mais. As ações têm a opção das empresas que pagam bons dividendos, os setores que se mantêm firmes mesmo em economia lenta, energia, saneamento, bancos, consumo essencial, os fundos imobiliários, também conhecidos como os FIIs, oportunidade nos fundos de tijolo, que possuem nas carteiras os shoppings, galpões e escritórios bem localizados. E os fundos híbridos, que misturam crédito imobiliário com imóveis físicos, trazendo equilíbrio. Quando o juro começa a não olhar para baixo, a bolsa começa a não olhar para cima. Mas o ponto importante é sempre a equilibrar a diversificação e a proteção. Essa é a chave para não ser surpreendido.
Com o mundo ainda incerto, faz sentido ter uma parte do patrimônio exposta ao exterior ou protegida do câmbio. A exposição global, existem fundos de multimercados com estratégia internacional, ETFs que acompanham mercados lá fora e os ativos dolarizados para proteção. A previdência privada tem os planos com alocação global, com foco em longo prazo e blindagem contra a volatilidade. A gente já falou sobre a importância do cenário global, e justamente por isso essa novidade precisa entrar aqui. Os Estados Unidos anunciaram o cancelamento da alta das taxações sobre vários produtos brasileiros, incluindo café, carne bovina, frutas e outras exportações importantes. Essa decisão tira do caminho uma sobretaxa de até 40%, que estava prevista para entrar em vigor e afetaria diretamente o agronegócio e parte relevante da economia brasileira. É um alívio enorme e chega em um momento perfeito. Por quê? Porque enquanto o Brasil mostra um cenário mais equilibrado, com inflação cedendo e juros estáveis, essa mudança abre espaço para fortalecer ainda mais nossas exportações e dar um empurrão positivo na confiança do mercado. Lá fora ajudou, aqui dentro organizou. E isso melhora o humor geral da economia. Isso impacta diretamente no câmbio e no mercado. Com essa suspensão das tarifas, o dólar tende a ficar mais comportado. Exportadoras ganham fôlego, o mercado enxerga menor risco para o comércio exterior, investidores ficam mais confiantes para ativos ligados ao agro e commodities. E lembra do que falamos antes? O Brasil estava crescendo devagar, mas de forma estável. Agora, com esse alívio vindo da maior economia do mundo, o cenário fica ainda mais favorável, sem necessariamente virar euforia. Melhorou o clima do mercado. Com essa notícia, a combinação perfeita: menos volatilidade interna, mais previsibilidade externa, com as tarifas retiradas. Otimismo moderado, mas agora com um combustível extra. Se novembro já estava mais calmo, essa notícia reforça a sensação de equilíbrio. Essa mistura, estabilidade doméstica mais alívio internacional, cria um cenário interessante. A renda fixa continua muito atraente com juros altos, a renda variável ganha mais espaço, especialmente setores exportadores. O dólar tende a se estabilizar, reduzindo sustos de curto prazo. E você pode se posicionar melhor para 2026 com menos ruído e mais clareza. É a hora de unir prudência com estratégia. Se esse vídeo te ajudou a enxergar melhor o cenário e entender como usar essas informações a seu favor, se inscreve no canal, é da minha conta e ativa o sininho. Aqui você recebe análises fresquinhas, simples e diretas todos os dias, sempre com foco na vida real e em decisões financeiras que realmente fazem diferença.